ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem com exclusividade o curso bíblico Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Continuamos a nossa caminhada pela liturgia dominical do tempo comum, recordando sempre que a dinâmica para as leituras dominicais do tempo comum você encontra neste vídeo aqui do nosso canal. Agora sim, entendo as leituras do tempo comum. No tempo comum, o Evangelho está ligado diretamente à primeira leitura. A primeira leitura está ligada diretamente ao Salmo e a segunda leitura segue um caminho próprio. Nós vamos ver isso no nosso encontro de hoje. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like. Inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Para cada like, para cada comentário, o YouTube multiplica o número de pessoas para quem recomenda este vídeo. É também sempre bom recordar que este nosso encontro é um recorte do curso que nós temos toda terça-feira à noite. Pense na possibilidade de seguir as nossas aulas. Este é o link para maiores informações. Este outro é o link para você fazer a sua inscrição. E se quiser colaborar com o nosso canal, faça um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. Vamos então para as leituras do 15º domingo do tempo comum. A primeira leitura é tirada lá do livro do Deuteronômio. Vai ter muita gente que vai se atrapalhar na hora de ler esse nome desse livro aí. Normalmente o pessoal dá uma tropeçada. Depois, o Salmo 68 ou 69. Mas eu chamo a atenção que na liturgia há um salmo opcional no lugar do 68, um trecho do Salmo 18 ou 19. Normalmente se dá preferência entre 68, mas pode acontecer de algum folheto litúrgico ou, por alguma razão, escolherem o 18. Depois, aí um trecho da carta aos Colossenses e o Evangelho tirado de Lucas. E hoje quem vai nos apresentar o estudo do Evangelho é a professora Rita de Cassialó. Vamos ver o que ela nos ensina. No versículo 25 ao 28, a pergunta sobre o maior mandamento, né? Com variações, isso aparece também em Marcos e Mateus, como nós já falamos. É narrado como uma controvérsia entre Jesus e os doutores da lei. É a única em que Jesus concorda com quem questiona, né? Esse é o maior mandamento. Dois preceitos unidos num só, né? Então, o amor a Deus e o amor ao próximo, né? Então, os fãs do Novo Testamento, isso vem do Antigo Testamento, né? Em Mateus e Marcos, isso está na boca de Jesus. Em Lucas, está na boca do doutor da lei. Né? Quer dizer, a diferença ali, Lucas se apropria do mesmo texto de Marcos, e para ligar com a parábola que ele vai contar do samaritano, ele coloca isso na boca de Jesus. O ensinamento é o mesmo da primeira carta de João, lá no capítulo 4, versículo 20 a 21, que diz: quem ama a Deus, que não vê mas odeia o irmão, né, não ama o próximo, que vê é mentiroso, né? Tá dentro da mesma lógica e tudo mais. Este era e ainda é um problema em todas as comunidades, né? Pelo menos no Paraná não sei, em São Paulo. Nos versículos 29 a 37, a parábola do samaritano misericordioso, né? Nós acostumamos dizer o bom samaritano,
né? Então, lembra que no final, quem agiu de misericórdia? Então, quem é o misericordioso? É o samaritano. É exclusivo de Lucas, né? Essa questão do samaritano misericordioso. Para entender, é necessário levar em conta três dados importantes. O que é uma parábola jurídica? Que nós estamos dentro de uma parábola jurídica. Quem eram os samaritanos? O sistema de serviço religioso no templo. Vamos agora montar o quebra-cabeça, né? O sacerdote e o levita, os dois sacerdotes, desciam de Jerusalém para Jericó, né? Então, tocar no homem ensanguentado os deixaria impuros. Mas eles estão voltando para casa depois do serviço do templo. Quer dizer, eles não teriam problema nenhum, tornaria impuro, chegava em casa, tomava um banho, lavava, fazia um ato de purificação e deu. Não ia impedir do serviço no templo. Então, isso não pode ser usado como explicação. Já tinham terminado o período obrigatório de pureza ritual, tocar no homem sanguentado não seria problema, como eu falei, né? Para não perder a santidade, entre aspas, né? Não ajudam o ensanguentado, o rapaz que está machucado, o irmão que está caído. O samaritano, lembra que eu falei, a mistura, por isso eles eram considerados impuros por natureza. O samaritano, que já é impuro por natureza, né? É ele quem socorre o ensanguentado, mesmo sendo um judeu do sul, né? Nas nossas Bíblias, um título errado, o bom samaritano, título preconceituoso, apesar de ser samaritano, era bom, se tornou um vício de linguagem. Eu pelo menos descuido, eu estou falando o bom samaritano. Não, o samaritano misericordioso. Porque é como se fosse uma raridade um samaritano ser bom. Sei se você reparou, mas apareceu aí uma informação dizendo que alguns dados são conteúdos exclusivos para quem participa do nosso curso à noite. Como, por exemplo, quem eram os samaritanos? Vamos para a primeira leitura, tirada do livro do Deuteronômio. Uh, um conceito importante no livro do Deuteronômio, para a gente entender essa leitura aí, é o chamado Tratado de Vassalagem, uma coisa que existia no mundo antigo. E os capítulos, finzinho do capítulo 28 do Deuteronômio até um pedaço do capítulo 30, são muito parecidos com esse tratado de vassalagem. O que é um tratado de vassalagem? É um documento entre um rei poderoso, um rei soberano, e um rei mais fraquinho, um vassalo. Tem todo lá um modo, um formulário legal para isso, mas neste tratado de vassalagem, o vassalo tinha uma série de obrigações, obviamente muito mais pesadas do que as pouquíssimas obrigações do imperador, e para garantir que este pacto fosse cumprido à risca, havia uma série de advertências, de bênçãos e de maldições. E aí então, este é, vamos dizer assim, o trecho da leitura de hoje está dentro desse quadro aí. O versículo 10 é uma lista, uma pequena lista de bênçãos, que começa lá no versículo 9. Então, versículo 9, versículo 10, tem uma pequena lista das bênçãos para quem cumprir aquele pacto. Obviamente, essas bênçãos são para o vassalo não se afastar das suas obrigações. Se nós formos procurar a nossa Bíblia, nós vamos encontrar várias frases condicionais. Se ouvires, se observares, se te converteres. Mas, na leitura de hoje, esses verbos na condicional são transformados em imperativo. Ouve, observa, converte-te. Agora, o que nós temos nos versículos 11 a 14? São advertências que acabam com qualquer possibilidade de dar uma desculpa.
Então, mas isso eu não sabia, eu não fui informado, ou então ela estava escondido. Não, nada disso. E aí então, ó, o versículo 1 e o versículo 14 formam um enquadramento. E depois, os versículos 12 e 13 são duas negações ilustradas com diálogos imaginários. Olha como a coisa funciona. Versículo 11, né? O mandamento não é difícil nem está longe. Versículo 12, a primeira negação com uma conversa imaginária. Ah, ele não está no céu para que você diga quem vai subir, quem vai buscar para nos ensinar. Versículo 13, segunda negação com pergunta imaginária. Né? Não está além do mar, do outro lado do mar, para que você diga quem vai atravessar para buscar, quem vai nos ensinar. E o versículo 14, que fecha o quadro, o mandamento está ao alcance da tua mão, na tua boca e no teu coração. A pessoa fiel pode conhecer, pode e deve meditar sobre eles, pode e deve crescer com eles. Por outro lado, além de estar, não ser algo esotérico, ele está ao alcance da mão, quer dizer, sempre vai ter uma situação para você praticar. É só querer. Para responder esta primeira leitura, nós temos um trecho do Salmo 68 ou 69. Caso você ainda não saiba por que existe essa diferença de números dos salmos, veja este vídeo que aparece aqui no card e você vai entender direitinho por que acontece isso. Vamos então para o salmo de hoje. O que é este salmo 68 ou 69? É considerado uma súplica individual. Quer dizer, o salmista está enfermo. Além de tudo, pelo jeito, ele tem pessoas que estão perseguindo, fazem acusações injustas contra ele. Então, ele invoca Deus pedindo socorro. Começando pelo versículo 14, né? Neste tempo favorável, respondei-me. Quer dizer, o salmista, no fundo, está dizendo: eu preciso agora. Tá? Só que tem também o seguinte: Deus escuta sempre, mas existem alguns momentos, lugares, ocasiões que são mais oportunos para a súplica. Quando se faz uma peregrinação, quando se tem uma celebração da comunidade ou num dia de festa. Os versículos 15 e 16, que foram omitidos, nós temos ali uma descrição dos sofrimentos e uma descrição também dos inimigos. E algumas imagens são até exageradas, né? Tem algumas umas coisas curiosas, como, por exemplo, lama, água sem fundo, correnteza, lodo, poço, fossa. Quer dizer, o salmista está desesperado. Tudo isso para acentuar a situação, como ele está sofrendo. No versículo 17, nós temos alguns elogios para garantir a salvação de Deus, né? A graça suave, o grande amor. Quer dizer, o salmista está passando a conversa para convencer Deus a socorrer, como muita gente faz ainda hoje, né? Nos versículos 18 a 22, que foram omitidos, nós temos de novo aí vários modos, várias palavras e frases para enfatizar que o pedido é urgente, depressa, vem logo, resgate imediatamente. E ainda fala dos inimigos, vergonha, confusão, eles me dão para beber fel e vinagre. Quer dizer, o salmista está aprofundando cada vez mais este pedido que precisa da salvação urgente, precisa para ontem. No versículo 30, tem lá uma choradeira. Ai de mim, sou um desgraçado, ó dia, ó mês, ó azar, né? E depois ele expressa um desejo que ele de ser restaurado tanto na saúde como moralmente. No versículo 31, ele promete uma ação de graças no futuro. No versículo 33, aí vem uma coisa importante. E é aí que vai ligar este salmo com a primeira leitura. Tem lá uma exortação.
procurai continuamente o Senhor. E aqui é algo que nós já falamos mais de uma vez, procurar a Deus significa cumprir a Torá, cumprir os mandamentos. E ele diz assim: procurai continuamente, quer dizer, estar sempre atento para colocar em prática. E depois ele dá uma motivação. É bom, é oportuno a gente fazer isso, porque Deus atende, Deus escuta, Deus não despreza quando a gente pede socorro. E, encerrando o salmo, nos versículos 36 a 37, a esperança do salmista se transforma na esperança da comunidade inteira. Por que isso? Porque se o sofrimento do povo é semelhante ao sofrimento do salmista, se o sofrimento da comunidade é a mesma coisa que o sofrimento do indivíduo, então a esperança do indivíduo passa a ser também a esperança da comunidade. E vamos, enfim, para a segunda leitura tirada da carta aos Colossenses. Aliás, iniciamos hoje, e por mais 3 domingos, leremos de maneira semi-continuada a carta aos Colossenses. Veja aí a segunda leitura de hoje como é interessante. O nosso texto de hoje, da liturgia de hoje, é um hino sobre a primazia de Cristo. Cristo é o princípio de tudo e tem a suprema autoridade sobre tudo, né? Então, dos versículos 15 ao 17, na ordem da criação natural. Primogênito de toda a criação, diz o versículo 15. Do 18 ao 20, na ordem da regeneração espiritual, primogênito dentre os mortos. Cristo é o primogênito de toda a criação. Tem como pano de fundo o Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. É a nossa imagem e semelhança que está lá, que o homem foi criado. Cristo é o protótipo que Deus usou para criar tudo, o homem e a mulher e todos os seres visíveis. Todas as categorias de seres angélicos, tronos, dominações, etc. Cristo, primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou. Nós já vimos, não sei se foi esse ano ou ano passado, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cristo é a cabeça da igreja, que é seu corpo, né? É mais uma vez o conceito de corpo místico que nós já falamos, né? Então, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. O corpo recebe da cabeça vida e energia. Quer dizer, nós recebemos, enquanto igreja, a vida e a energia que vem de Cristo, que vem da cabeça. A igreja recebe de Cristo a plenitude da vida e da graça. Reconciliação com Deus. Esta reconciliação aconteceu pela morte na cruz e se estende para todas as criaturas da terra e do céu. Agora que nós já vimos todas as leituras individualmente, vamos ver como elas estão interligadas nesta liturgia. O Evangelho e a primeira leitura estão ligados lá pela prática dos mandamentos. Então, o conceito que está ali é o seguinte: os mandamentos são ensinamentos para a vida prática do dia a dia. E tanto a primeira leitura como o Evangelho insistem que sempre vai ter uma ocasião para você colocar em prática os mandamentos. Se você não quer, é outra história, mas ocasião sempre vai ter. O Evangelho conta lá a história do samaritano que tem misericórdia de um desconhecido, e a primeira leitura fala do mandamento que está sempre ao alcance da mão. Quer dizer, há sempre uma oportunidade para você colocar pelo menos um dos mandamentos em prática todo dia. A primeira leitura e o Salmo tem aquelas exortações para praticar sempre a Torá. A primeira leitura fala que o mandamento não é difícil demais, não está longe. Lembra aquelas desculpas farrapadas? Ai, quem está do outro lado do mar? Quem vai buscar?
E o Salmo tem aquele versículo, né, humildes, procurai sempre o Senhor. E é até curioso, né, porque para colocar em prática o mandamento precisa às vezes abandonar a arrogância. Agora, tem aqui um dado curioso, porque se no evangelho o homem ensanguentado é judeu, cria uma situação assim: o samaritano tem misericórdia de quem o despreza. A segunda leitura, como já explicamos mais uma vez no tempo comum, a segunda leitura segue o seu ritmo próprio. E hoje é o típico caso que não tem uma ligação muito direta, muito clara com as outras duas. Mas a gente pode fazer aí uma gambiarra por tabela e encontrar um vínculo meio que indireto, né? Que em Jesus tudo se resume. Então, assim, a igreja é corpo de Cristo quando obedece à vontade de Deus. Quer dizer, a igreja se torna cada vez mais corpo de Cristo quando coloca em prática os mandamentos e sempre vai ter uma oportunidade para isso. E por fim, se você necessita fazer uma catequese, uma homilia, uma pregação sobre estas leituras da missa de hoje, veja aí algumas. Os mandamentos, a Torá, iluminam a nossa caminhada para sermos peregrinos da esperança, para sermos construtores da esperança, né? Não só viver pessoalmente, mas levar a esperança também. E é então que o Evangelho nos ensina que a misericórdia traz esperança para as pessoas e para a sociedade, o que é mais importante. Quer dizer, Jesus, no fundo, está dizendo assim que o único modo de cumprir plenamente a Torá é praticar a misericórdia. Aliás, Paulo insiste, a Rita pode me corrigir depois, ou agora imediatamente, mas Paulo diz, né, quem pratica o amor cumpriu a Torá. E nesse sentido, tanto o Evangelho como a primeira leitura falam da necessidade de estarmos atentos para aproveitar as oportunidades de praticar a Torá, de praticar misericórdia. O Salmo ensina que muitas vezes, para praticar a Torá, é necessário romper o orgulho. Tá falando, né? Humildes, procurai continuamente o Senhor. Então, significa que até para cumprir o mandamento, muitas vezes a gente precisa lutar contra si mesmo. Então, é necessário várias vezes romper o orgulho. E, por fim, a segunda leitura, aquilo que já falamos, né? À medida que obedecemos a Deus, vamos nos tornando semelhantes a Cristo e membros ativos do seu corpo. A comunidade vai se configurando cada vez mais como um corpo de Cristo na medida em que obedece a cabeça, que obedece os mandamentos. Tenho certeza de que o nosso encontro de hoje foi recheado de ideias novas e também provocativo. Deixe o seu comentário dizendo o que você gostou ou o que para você foi impactante. Deixe também o seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber notificações e, é claro, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam receber a riqueza da liturgia dominical. Pense na possibilidade de colaborar conosco com um depósito nesta chave Pix, quanto você quiser, quanto você puder, e sinta-se pessoalmente convidado, pessoalmente convidada a participar do nosso curso Liturgia da Palavra, toda terça-feira à noite. Esse é o link para você ter maiores informações sobre o nosso curso. Este outro link é para a sua inscrição. E que você saiba aproveitar sempre as oportunidades para colocar em prática os mandamentos, que não estão longe, mas ao contrário, estão sempre ao alcance da tua mão, e que a tua comunidade saiba sempre aproveitar também as ocasiões para dar testemunho da esperança.